Boa noite, amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez diante do Senhor Jesus, na nossa igreja, aqui para poder trazer a palavra de Deus, louvor, adoração. E em nome do Senhor Jesus gostaríamos de abrir mais esse culto através de uma oração. Gostaria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Põe a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Teu nome toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Santo, santo, santo é o Seu nome, e na beleza da Tua santidade, rendemos-nos diante de Ti humildemente, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Aquilo que muitas vezes temos a certeza que é de bom e às vezes até mesmo aquilo que achamos que é pesaroso, mas tudo vem do Senhor para nós, para alguma forma de nos aprovar diante de Ti. Não que o Senhor prove alguém, o Senhor aprova as pessoas. E muitas vezes preparando-nos para situações e percalços que devemos de passar. E assim poder, meu Pai, usufruir das lições que a Tua palavra nos ensina a cada dia, a cada momento. Tome esse culto em Tuas mãos. Te entregamos a vida do nosso pastor Américo Gomes, que o Senhor possa usá-lo de uma forma poderosa diante do Senhor, diante desse altar, e levar a Tua palavra, seus louvores, sua adoração no mais profundo dos nossos corações, e assim podermos Te bendizer de todo o coração, de toda a nossa alma. Que o Senhor possa tomar a cada um de nós em Tuas mãos e abençoar-nos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Tenhamos um bom culto em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. São todas as coisas, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Só me resta te
te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o nosso Deus, o Criador do cosmos, do universo. Todas as coisas foram estabelecidas por Ele. Toda glória e todo louvor. Bendito seja o nosso grande Deus e Pai, o Rei do universo. A Ele toda glória, todo louvor, toda exaltação. Quero convidar você a se tornar parceiro do nosso ministério. Deus abençoe o nosso irmão
Ricardo, que está com a gente. Feliz aniversário, muita saúde para você, muita paz para você e sua família. O pastor Jorge também hoje está fazendo aniversário. Feliz aniversário, nosso pastor Jorge, está comemorando com a mãe, com a família em casa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, meu querido. Obrigado aí pela sua força, pelo seu carinho, pela sua companhia neste ministério. Quero convidar você a fazer parte do nosso grupo de missões, onde nós estamos com as nossas mãos estendidas para Moçambique. Ali estamos com 4 igrejas, construindo escolas, construindo igrejas, alimentando crianças, levando ali um meio logístico para melhorar a qualidade da educação que elas têm. Se inscreva também, nosso irmão, muito bem lembrado, meu irmão. Se inscreva no nosso canal no YouTube, PR Américo Gomes. Entra lá, se inscreve no nosso canal, curte. Se puder comentar, comente. Aí, não sei se está aberto os comentários ainda, mas se inscreve no nosso canal, faça parte desse projeto, seja parceiro, colaborador, venha investir no reino de Deus, porque aqui você está semeando em boa terra. A tua semente chega no chão do reino de Deus, e ali ela é lançada, e ali ela produz, e você recebe, toda vez que é enviada a oferta, você recebe para onde foi, aonde está sendo empregada, o que está sendo feito. Nós estamos aí tentando ser o máximo de transparente possível. Deus abençoe as igrejas em Moçambique do pastor José Fernando Moisés. Deus abençoe a nossa igreja em Moçambique, ali na cidade do Dondo, que está sob a direção do pastor José Fernando Moisés. Deus abençoe a nossa igreja, que nós estamos ali. Quando eu digo nossa, é uma maneira carinhosa de falar. Deus abençoe o nosso querido pastor Ofélio, que está ali em Nampula, em Moçambique. Deus abençoe o nosso querido pastor Adão Agostinho, que está em Mafambize. Deus abençoe o nosso pastor Armando Mussai Valentim, que está ali no Dondo também. Deus abençoe o nosso pastor Domingos, que, se eu não me engano, está na cidade de Rapalhe, ali em África, em Moçambique. Deus abençoe o nosso pastor Antônio Fotter, que está numa cidade perto da Beira, que agora eu me esqueci o nome da cidade, mas nós estamos aí com esses irmãos. Alguns estão sendo contemplados com a bênção e outros estão à espera. E eu convido você para participar desta oportunidade de semear neste chão que é fértil. O terreno de Deus é fértil. Se você abençoar o projeto de Deus, com certeza Deus se compromete com você e vai te abençoar. Faça parte deste projeto, faça parte desta união de fé, faça parte desses heróis da fé. Vamos aqui hoje, abra sua Bíblia aí no livro de Tito, capítulo 2. Livro de Tito, capítulo 2. Caso a luz acabe, os irmãos vão nos perdoar, que aqui está chovendo muito, e muito frio também aqui. Então vamos lá, Tito capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas e exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Paulo escrevendo a Tito, para Tito ser fiel ao ministério que ele havia recebido, não de Paulo,
mas pela imposição de mãos e pela bênção da sua própria família que estava ali presente, não só da fé, mas como a família física, carnal. Paulo está dizendo, revelando uma verdade profunda para Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui nesse versículo, no versículo 11, nós já entendemos que não existe um povo, um grupo seletivo, que Deus escolheu de maneira seletiva, selecionou de antemão pela sua onisciência para salvar. Esse texto derruba totalmente esta heresia, essa falsa fé pregada. Esse versículo, essa palavra, essa ordem de Paulo, uma ordem sacerdotal a um discípulo que estava a serviço de Deus debaixo da sua autoridade espiritual. Paulo vai dizer, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, todos são chamados e pouco os escolhidos. Toda a humanidade é chamada à salvação em Cristo Jesus. Quem são os escolhidos? Os escolhidos, você vai ver, quando Deus revela que nos últimos dias, quando os homens iam até a porta e bater, abre-nos a porta, quando o chefe de família entrar para dentro com os seus filhos, aqueles que ele coloca para dentro nessa passagem que Jesus está fazendo ali uma alegoria, são os aprovados, e aquele que bate na porta do lado de fora é os reprovados. Reprovados por quê, pastor Médio? Vamos na dinâmica do texto. Isso é algo real, algo que foi escrito há 2000 anos atrás quase, mas para nós hoje é algo tão real, tão presente, tão atual, que parece que Paulo está escrevendo isso para a igreja hoje. Então a graça de Deus é manifesta a todos os homens para salvá-los. Salvar de quê, pastor Médio? Do mundo que jaz no maligno, como nós estávamos conversando aqui ainda há pouco sobre um assunto. O mundo jaz no maligno. O que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Como o diabo mata e destrói? Por meio da mentira. Como Deus dá a vida e a vida em abundância? Por meio da verdade. Crede na verdade, a verdade vos libertará. Deus abençoe a irmã, nossa irmã Lucília, que está nos assistindo lá do sul do Brasil, lá da fronteira, lá no sul, bem distante, ela está ligada com a gente. Então, se a morte entra por meio da mentira, a vida entra por meio da verdade. Então essa salvação nos é oferecida por meio da verdade. A história do mundo, principalmente da independência dos países, e o Brasil se encaixa muito bem nisso. Quando eu era criança, eu chegava no colégio e via, aquele exército de Duque de Caxias com espada, Dom Pedro I, e em cima do cavalo, gritando independência ou morte, aquela encenação toda. Quando você vai estudar, tudo isso é uma mentira, é algo forjado para mostrar soberania. Não, quando ele gritou, ele estava lá, independência ou morte, provavelmente sozinho, ele e o camarada que levou a carta para ele ler, quando ele, independência ou morte. Então hoje nós aprendemos, na época, chega ao ponto dos historiadores dizer que o Brasil não tinha nem cavalaria montada aqui ainda, ter um exército aparelhado daquele jeito, para ter uma cavalaria montada daquela para gritar, dar o grito de independência ou morte. Ainda não tinha. O Brasil ainda estava começando, ainda estava se desenvolvendo, não estava no apogeu que nós estamos hoje aí, com o exército espalhado por todas as nossas cidades brasileiras. Então a própria história da independência de várias nações é só um engodo para trazer o coração daquele que nasce ali um sentimento de soberania, de grandeza. Isso é mentira.
Então, quando a graça de Deus se manifesta para salvar todos os homens, Paulo já está escrevendo a Tito que não existe uma seleção de pessoas escolhidas de boas obras. Não, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas da graça não. A graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Que é a graça? Favor imerecido que é dado ao homem. O homem se torna filho do diabo por causa da desobediência. Santo Agostinho, ele diz que homens se fizeram anjo porque obedeceram a palavra de Deus. Assim como o diabo virou diabo porque desobedeceu a palavra de Deus. Então você tem condições hoje de ser separado, mas dentro da vontade de Deus, se você estiver debaixo dessa graça. E essa graça, ela vem como, pastor Américo? Olha só a ordem, aqui nesse versículo, nesse capítulo 2 de Tito, do versículo 11 ao 15, tem toda uma escada de valores. É a graça, e essa graça é o favor imerecido, e esse favor imerecido, ele entra na nossa vida como? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Como que Deus vai nos educar? Por meio da sua palavra. Então essas palavras são os princípios divinos, para que o homem rejeite aquilo que é iníquo. O que é iníquo? Iniquidade é a quebra dos princípios divinos, dos valores divinos. Então, quando o indivíduo vive sem regra, vive desregrado, ele não tem limite, não tem ditames, não tem a placa, como eu disse hoje na escola bíblica dominical. Quem dirige, quem faz o exame, para adquirir a carteira de motorista, ele tem que conhecer os sinais de trânsito, para que ele não cometa atrocidades na direção e destrua a vida das pessoas, destrua o patrimônio das pessoas, atropele as pessoas, derruba um motociclista, bata em outro carro, ou bata de frente com o carro. Se você vê uma seta apontando para a direita ou para a esquerda, mas nela tiver uma faixa vermelha, é contramão, você não pode fazer aquela mão ali, é proibido. Se você vê uma seta apontando para a tua direita, dizendo assim, sentido obrigatório, você não pode virar para a esquerda, você tem que virar para a direita, porque é um sentido obrigatório. Quando você vem na serra, isso acontece muito em autoestrada, meu irmão? Meu irmão dirige aqui, você vem andando e de repente você vê um desenho numa placa bem grande, que já coloca grande para o indivíduo ver, às vezes com 1,50 m de comprimento, por 80 de largura, você vê o desenho de uma pista que ela se estreita, está dizendo que aí vem assim, 200 metros, à tua frente tem um estreitamento de pista, aí você tem que prestar atenção, reduzir a sua velocidade, que você vai entrar às vezes numa pista de mão dupla. Você sai de uma pista de mão única para entrar no estreitamento, às vezes, de mão dupla. Carro para lá e carro para cá. Então, por que nós devemos ser educados? Para nós não cometermos erros que vão custar a nossa vida, a nossa integridade moral, a nossa integridade física, a nossa integridade espiritual. Então, por isso Deus nos deixou que o Guia Rex, a bússola do céu, isso aqui é o livro que nos leva em direção a uma vida decente, uma vida de vitória, uma vida onde nós vamos ser melhores seres humanos, melhores cidadãos, porque o mundo hoje está desregrado, que ninguém quer estudar a palavra de Deus, quer ficar agarrado no celular 24 horas por dia, vendo prostituição, vendo palhaçada, mentirada, tudo que não presta. Pastor Américo, o senhor vê? Eu vejo para ficar informado, quem tem que se informar. Mas eu continuo estudando a palavra de Deus, continuo enchendo meu coração daquilo que é bom. Por isso eu estou pregando aqui para você, porque para mim falar eu tenho que ter convicção das coisas que eu estou falando. Então a pessoa hoje, ele está o dia inteiro na internet só vendo porcaria, perde o amor próprio, fica numa letargia espiritual, fica numa letargia social, fica numa letargia como existencial, como pessoa. Ele não tem disposição para nada, está virando um verdadeiro preguiçoso.
está virando uma verdadeira derrota na sua vida. Quando a Bíblia quer nos educar para nós renegar as impiedades e as paixões mundanas, para viver no presente século o quê? Sensata, justa e piedosamente. O que é uma vida sensata? Seja sensato, não se entregue ao vício do crack, isso vai destruir sua vida. Seja sensato, seja inteligente, não se entregue ao vício do álcool. Seja sensato, não se prostitua. Vai passando na mão do outro, seja homem, seja mulher, como sabonete de quartel. Depois a Bíblia diz que o homem entra num caminho que ele não consegue mais voltar, fica viciado. Droga vicia, cachaça vicia, sexo vicia. Por isso que muitos casamentos estão destruídos. Por isso tem pessoas que casam uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, porque se viciou. Não se educou, não renegou as paixões, não recebeu a autoridade divina, que é a palavra de Deus. E os homens hoje estão desprezando essa escritura sagrada. Esse livro retrógrado não é porque foi escrito há 2000 anos ou mais de 2000 anos atrás, que aqui tem texto que tem 3000 anos escrito. O livro de Jó é o livro mais velho que existe na Bíblia, mais antigo, datado de uma data anterior. Quando Moisés escreve, esse livro já existia. Ele escreve a história para contar algo que as pessoas já tinham conhecimento, segundo as pessoas, os teólogos dizem, e eu creio nisso. Então, quando nós começamos a estudar as escrituras, parece que é antigo, mas quem escreveu isso aqui foi homens. Deus não iria escolher um agambá. Ó, Senhor Gambá, vá até a sinagoga e pegue uma caneta e escreva o que eu vou te dizer. Deus não faria isso. Deus não diria um dromedário, você é homem, macho, vá lá no templo e escreva o que eu quero que você escreva. Não, Deus não fala isso. Deus não pegaria uma águia, que hoje está na moda, né? O crente tem que ser águia. O camarada está com o pé no chão, ele quer ser águia. Se tu fosse águia, tu estava no céu, tu não está onde tu está. Não, pastor, isso é uma força de expressão. Não, meu querido, crente tem que ser ovelha, porque todos eles que eu vi dizer que crente tem que ser águia, são malandro, tratante, 7-1, não tem palavras e vive enrustido aí na política roubando. É geral, águia. Águia para quê? Para tirar o dinheiro dos outros? Não, você tem que ser ovelha. Ovelha é aquela que ouve a voz do pastor e anda nos caminhos da educação. Deus está dizendo para você assim, ó, não se prostitua. Paulo está mandando Tito dizer para a comunidade que Tito estava ali, tratando para que eles não vivessem na prostituição, não viva na impiedade, não dê vazão às paixões mundanas da carne. Que são as paixões mundanas da carne? Quer ver? Eu vou te dar uma, que é uma paixão de muita gente. Ó, o cara não fica sem fumar, rapaz. Ele tem uma paixão pelo cigarro, e toma ali cigarro, e fuma 10 anos, fuma 20 anos, fuma 30, quando ele pensa em ter saúde, está cheio de câncer, destruído. Por quê? Paixão. Não, eu gosto, eu sinto bem, mas você está se destruindo. Eu tenho na minha família aqui uma história dessa. O meu pai e o tio da minha esposa. Meu pai, falei, pai, para de fumar, pai. O senhor fuma muito, toda hora que eu vejo, o senhor está com cigarro. Não, meu filho, isso aqui eu desde garota. Pai, para, pai. Aí o que aconteceu? A nicotina deu rigidez nos vasos, nas artérias principais do meu pai, ficou tudo duro, nicotina e gordura. Meu pai morreu porque o coração dele inchou, porque os membros inferiores do meu pai, os braços do meu pai, o médico mandou passar a mão. Passa a mão aqui que tu vai ver. Eu passei a mão, levei ele no médico. O médico era capitão da aeronáutica, era médico, mas prestava ali atendimento na clínica que eu levei. Ele falou, passa a mão na perna do teu pai. Eu passei. Tá sentindo isso duro? Eu falei, tô. Passa nos braços. Tudo isso é nicotina. As artérias profundas estão do mesmo jeito. Teu pai não vive 6 meses, viveu 3 meses e morreu. Porque ele saiu do consultório daquele médico, viveu 3 meses e morreu. Por que viveu 3 meses e morreu?
por causa da paixão, aquela vontade, aquele desejo, as paixões mundanas. Ele quer sentir o prazer, ele quer fumar, ele quer beber, ele quer usar crack, ele quer usar K9, e está usando, e estão morrendo na mão do diabo, estão sendo destruídos, estão sendo moídos, estão sendo suas vidas ceifadas, as famílias destruídas, a felicidade do indivíduo destruída. Aí a pessoa, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é tua não, meu filho. A vida foi te emprestada, e se você não cuida dela, tu vai passar o resto da eternidade no lugar chamado Lago de Fogo, porque os homens pregam mentira, dizendo que inferno não existe. Deus não vai lançar o filho dele no inferno. Eu acho que nunca vai lançar. Jamais Deus lançaria o filho dele no inferno. Mas lembre-se que Satanás, o diabo, é filho de Deus, arcanjo, querubim da guarda, precipitado do céu abaixo e condenado ao lago de fogo, e lá ele vai viver eternamente. E assim como Satanás se fez diabo por causa da desobediência, homens se fazem diabo por causa da desobediência. Pela obediência, você com a natureza caída, você obedece a palavra de Deus, você recebe o poder, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então você recebe um poder, é Deus que te dá esse poder, é Deus que te dá essa graça. Essa graça ela vem por meio da educação, de um estilo de vida diferenciado, em caminho de santidade, em caminhos retos, abandonando a impiedade, as paixões mundanas, para vivamos no presente século que sensata, justa e piedosamente. O que é uma vida sensata? O que é uma pessoa que trabalha com a sensatez? Porque eu vou beber até eu perder o meu juízo? Não vou fazer isso, eu vou ser sensato. Não vou perder o meu juízo, então eu não vou beber. Porque eu vou fumar se eu vou colocar câncer dentro de mim? Comprovadamente, cada trago que o indivíduo dá, ele coloca para dentro dele 41 tipos de câncer diferentes. Câncer de esôfago, câncer de traqueia, câncer de garganta, câncer da faringe, câncer na laringe, câncer na boca, câncer na língua, câncer no estômago, câncer no intestino fino, no intestino grosso, câncer de fígado. É muita doença numa tragada que o indivíduo dá, mas ele sabe disso, mas não é porque você está vazio, precisando de Deus. O tio da minha esposa fumava muito. Um dia eu fui falar e fui até maltratado, não por ele, mas por uma outra pessoa. Me tratou muito mal e eu fiquei quieto, mas meses depois veio ali o peso da mão de Deus. Os dois estavam com câncer, um no pulmão e o outro no esôfago, e morreu de fome, não de câncer, porque não descia comida nem com a sonda mais. Aí os médicos falaram, não tem mais o que fazer. Morreu de fome, coitado, uma pessoa boa, pessoa muito amada, muito querida, e partiu com um sofrimento terrível. Por quê? As paixões mundanas, pessoas que têm uma paixão por dar um trago no cigarro, pessoa que não consegue, não resiste à vida da impiedade, ele tem que usar droga, ele tem que beber, ele tem que se prostituir. Depois, quando você arrumar a família, alguém que você ama, você não vai conseguir frear esse rinoceronte, esse dromedário, essa anta que está viciada nessa prática iníqua. Não para, não adianta, vai destruir casamento, vai destruir vida. Você precisa de ser educado por meio desta palavra. Para que esta educação? Para nos tirar de dentro do domínio daquilo que é imoral. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela te traz o tempero que é o bom prazer de Deus. Deus não quer que o crente, a pessoa creia nele e saia condenando tudo e a todos. Deus não quer que a pessoa creia nele e fique apontando para todo mundo. Deus quer que a pessoa creia nele, tome conta da vida dele, toque a vida. Lógico que há coisas que as pessoas vão falar, vão comentar, porque são coisas inéditas, são coisas difíceis, são coisas que o diabo está fazendo, mas nem todos têm essa visão, acham que tem o direito de apontar o dedão. Mas tem aqueles que têm o vício,
que guarda o vício, guarda aquela prática maligna. Eu passei por isso. Eu não conseguia, a minha boca abriu, por quê? Você fica indignado, você tem que falar alguma coisa. É normal. Eu acho normal até para a pessoa que praticou ouvir ficar quieto. Por quê? Está no erro. Não tem jeito. Você tem que ficar quieto, você tem que entender o que o diabo está fazendo. Que às vezes o diabo levanta alguém para te afrontar mais, para você aumentar o problema da sua vida. E você reage, faz alguma coisa, pronto, estragou a sua vida. Então seja sábio, dê tempo ao tempo, que o tempo prova todas as coisas. Deus conhece o homem no seu caráter, no seu íntimo, dentro do seu coração. Deus não olha o homem por fora, Deus olha o homem dentro dele, aquilo que verdadeiramente ele é. Você nem se conhece, mas Deus conhece você. Você não sabe quem você é, mas Deus sabe quem você é. Você não sabe para onde você vai, mas Deus sabe para onde você vai. Por isso que Deus está se colocando diante de você como uma placa de trânsito, falando para você, ó, esse é o caminho, ande nele, porque Deus não quer que você se perca. O que Deus quer do ser humano? Que o ser humano seja sensato. O que é sensatez? Ponderar, separar, pensar, olhar. Não mergulhe de cabeça. Eu lembro uma vez que eu estava na praia e o camarada falou para o rapaz assim, um salva-vida. Aqui na Barra de Guaratiba tem uma pedra que as pessoas gostam de pular lá. E eu vi o salva-vida de longe gritar, não pula não, a maré está baixa, sabe, tem uma pedra embaixo que é enganosa. O rapaz pulou de cabeça, tchum, e ficou. O pessoal ficou esperando. Eu lembro que o salva-vida veio, desceu a escada e falou, vou ter que ir lá apanhar ele, com certeza morreu, está morto. Aí foi, mergulhou, quando subiu, já subiu com ele morto no braço, a cabeça arrebentada. A onda subiu e encheu, ele mergulhou, mas quando ele mergulhou, ele não mergulhou no tempo certo, a água recuou e ele bateu com a cabeça lá embaixo na pedra, morreu. Foi falta de aviso? Não, o salva-vida gritou, não pula, tem pedra lá embaixo, vai, a onda, a maré está baixa, não vai. E foi, por quê? O salva-vida foi a boca da misericórdia, dizendo para ele, poupa a sua vida, não se afoite, não fica governado pelas paixões, ou seja, pelos sentimentos. Eu quero emoção, eu quero sentir algo. É por isso que o homem cai nas garras, nas teias de Satanás. Para que Deus está nos educando? Porque vem o dia do juízo. Ele vai dizer assim, versículo 13 do capítulo 2 do livro de Tito, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus nos entregou um tratado que é verdade. Por isso nós falamos, eu tenho fé, porque eu aprendi e eu pratico. Fé é aquilo que Deus disse e vale para a minha salvação. Então a fé que estão pregando hoje aí, em muitos lugares, na internet, por muitas pessoas, é uma fé que te leva a adorar Mamon. Hoje não se prega para você fugir das paixões mundanas. Hoje não se prega para você fugir da impiedade. Por isso que os nossos filhos, nossos jovens, estão viciados na heroína, na cocaína, querem emoções. Agora aqui em Copacabana teve um show e a polícia militar prendeu aqui em Copacabana mais de 20 ladrões que estavam roubando, arrancando os celulares ao ponto de espancar, chutar, matar, coisas fúteis que não valem nada. E o indivíduo só olha para o bem material, mas não olha, não sabe preservar o bem maior e excelente que é a vida, não só dele, mas do próximo. Quando eu não dou valor à vida do próximo, eu não valorizo a minha vida. Quando eu não respeito as pessoas, eu não mereço o respeito de ninguém. Uma coisa é faltar com respeito e outra coisa é eu me esforçar para te informar de algo horrível que vai acontecer com você. É por isso que hoje as pessoas não entendem
os cristãos que pregam a palavra de Deus, acham que eles estão condenando, estão querendo se meter na minha vida. Não, quando nós abrimos a nossa boca para dizer que a prática do crime, do assassinato, do roubo, da ganância, da mentira, é algo destrutivo que não leva bem nem para aquele que assalta, para aquele que toma posse do que é dos outros, para aquele que toma posse daquilo que não lhe pertence, porque isso é pecado, e o pecado é algo que fica registrado na alma. A tua boca, a tua língua um dia vai confessar isso diante de Deus, e esse ato, se não houver perdão em vida, vai te levar para o fogo do inferno. Então que evangelho é esse que as pessoas estão pregando, que não surte mais efeito no coração das pessoas? Eu lembro quando eu tinha 11, 12 anos, nós tínhamos medo, receio de fazer alguma coisa, porque isso é pecado. A gente não era cristão. Eu era de uma família católica, que também ia na macumba, na umbanda, na quimbanda. Meu pai e minha mãe era assim. Mas nós tínhamos medo, um receio de fazer algo errado, que ainda existia um temor dentro de nossos corações, mas hoje não há temor nenhum. A informação hoje é tremenda. O cara vai aqui, pum, dá uma dedada no celular dele, ele tem todo tipo de informação. A enxurrada de informação, a enxurrada de conhecimento está fazendo o homem cair no esfriamento social, está se esfriando, não tem mais amor pelo próximo. Ele se baseia na vida que ele quer viver, e tudo num momento só. Vivem sem regras, vivem sem princípios, vivem de maneira libertina, querem ter tudo de uma vez só, e não pode. A vida é de passo de cada vez. A vida é um passo de cada vez. Você não joga a semente toda num lugar só quando você vai semear. Você ara a terra, prepara, depois você dá os furos no lugar certo e vai jogando 3 ou 5 ou 7 ou 8 sementes em cada cova que você fizer, para depois você colher o fruto do teu trabalho. E o ser humano hoje, ele quer viver tudo de uma vez só. Porque temos que renegar a impiedade, porque temos que renegar as paixões mundanas, porque isso é algo que está dentro do ser humano, da natureza caída, que é uma arma contra o próprio indivíduo dentro dele. O diabo não precisa de colocar nada em você, você já tem tudo que ele precisa dentro de você. É só ele explorar o seu desejo, é só ele colocar uma isca diante de você para mitigar você, para dar um frisson em você, para você querer sentir aquele tipo de emoção que as pessoas falam na internet, as pessoas falam nas encolhas, as pessoas falam de pé de ouvido, e acaba que o jovem, as crianças, os desavisados ouvem, e o diabo vai fazendo, mitigando aquilo dentro do indivíduo, e vai dando um frisson nele, e quando ele vê, ele vai lá e morde a isca, experimenta da heroína, experimenta da prostituição, ele acha legal, ele acha bom no começo, que a Bíblia diz que muitas das vezes aquilo que é doce na boca, quando bater no seu interior, vai ser um veneno irreversível, e o diabo sabe disso. Então o diabo, ele não se apresenta como diabo. Para alguns ele se apresenta como espírito de luz, que traz revelações e vem com ideias mirabolantes. Para outros ele se apresenta como a encarnação de um parente. Para outros ele vem como uma entidade que faz o bem e que quer uma oferenda. Para outros o diabo vem como um super escritor, como uma pessoa super dotada, como um filósofo do passado, mas na realidade não passa de diabo, não passa de demônios. Então, porque a Bíblia nos foi dada para que nos séculos que nós ainda temos para viver, os anos que ainda a humanidade tem para viver, possa viver de maneira sensata. O que é viver de maneira sensata? Viver debaixo da obediência, da bendita esperança. Que esperança é essa? Só tem essa esperança quem pesquisa, quem se alimenta desta palavra. O Senhor, o mesmo Senhor, os anjos falaram que vocês viram ascender aos céus.
ele descerá também com alarido e grande trombeta, para tomar posse da sua herança. Que herança é essa? São os homens que ouviram essa palavra, que praticaram ela, que abandonaram a prostituição, que abandonaram a insensatez, que abandonaram a impiedade, que abandonaram a iniquidade, que abandonaram o adultério, que abandonaram o homossexualismo, que abandonaram o lesbianismo, que abandonaram o assassinato, que abandonaram o roubo na política, que abandonaram o roubo na obra de Deus, que abandonaram a falta de vergonha na cara. Para que nós temos que viver uma vida sensata? Deus irá voltar na pessoa do Cristo, porque Ele se entregou para salvar um povo exclusivamente seu, e a Bíblia diz que Ele nos deu de antemão todas as informações necessárias para que o homem pudesse ter uma vida excelente. Porque às vezes você olha famílias de 8, 6 pessoas, há anos que eu não vejo mais isso. As pessoas hoje fazem um planejamento de família, tem no máximo 3 filhos, quem tem mais, 4 filhos já tem muito. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu lembro que tinha famílias aqui perto de onde eu estou, que tinham 15 filhos, 16 filhos, 13, 14 filhos, e o indivíduo não tinha condição de criar 2, mas tinha 15. E eu experimentei na carne o que é ver a miséria. Eu era amigo daquelas pessoas, eu entrava naquelas casas, eu via as pessoas dormindo em cima de tábua de 30 com pano em cima. Eu via as pessoas enrolar cobertor no chão e dormir todo mundo no chão. E às vezes eu entrava muito criança e eu ficava pensando, aonde eles dormem? Porque só tinha 3 camas e tinha 16 pessoas. Aí eu falo, onde eles dormem? Ficava aqui na minha cabeça, mas nunca perguntei. Mas fiquei adulto e hoje eu sei que aquelas pessoas passaram. Enquanto meu pai tinha 4 filhos, mas era comerciante, um já estava estudando fora, tinha 3 em casa. Meu pai tinha uma condição financeira boa, nós comíamos, nós fomos criados comendo arroz, feijão, batata, legume, carne. Um dia comia carne, outro dia comia frango, outro dia comia um mocotó, outro comia uma feijoada. Não se repetia comida na minha casa, quase sempre era uma comida diferente. Enquanto eu fui adolescente, foi bênção pura, até que a iniquidade e as paixões mundanas fez parte da minha família. Meu pai também largou a minha mãe. Por quê? Por causa da bebida, por causa do vício de sexo ilícito. Tudo isso que eu estou pregando aqui, eu experimentei na minha carne. Não estou pregando aqui que eu sou uma pipa, um paraquedas que caiu aqui e estou pregando. Não, eu vivi isso na carne. Eu vi o casamento do meu pai ser destruído por culpa da minha mãe, por culpa do meu pai, por falta da educação, por falta dos princípios dessa palavra. Quando nós não vivemos debaixo dessa palavra, nós não temos princípio. Quando não temos princípio, nós quebramos todo tipo de regra em virtude do meu desejo ser realizado. Eu quero sentir essa emoção, eu quero ter essa emoção, eu quero ter este prazer. O indivíduo não leva em conta que ele tem uma esposa, que ela tem um esposo, que tem filhos, ficam cegos e caem na malha fina do diabo, que é o enganador, que nos leva à prática dos nossos desejos iníquos, e vivemos pela paixão humana, distante de Deus, afastado da verdade, caímos nas mãos de Satanás. Agora existe um antídoto para isso. Qual é o antídoto para isso, pastor? Jejum e oração? Não. Leitura das escrituras. Vai ser aluno da EBD, vai participar de um culto que o pastor ensina, vai ouvir uma pregação como essa. Você tem que ter convicção daquilo que está pregando. Pregações como essa você não vai ouvir na internet. Pregações como essa em muitas igrejas nem pode subir o pastor no púlpito, ele não sobe mais no púlpito para pregar isso. Porque está pregando contra o pecado. O pecado é como um prato de doce. O pecado é um manjar lindo por fora bela viola, mas no conteúdo interior, aquilo que ele provoca, aquilo que ele promove naquele que vive ele, é bolorento, é nojento, dá nojo.
depois vem a dor, vem a doença, vem a enfermidade. Quem vive na prática do pecado, ele passa a ser um alvo de Satanás. Quem come da iniquidade, limpa a boca e se apresenta para os outros como alguém perfeito, e às vezes até bota o dedo e diz assim: não, eu sou justo, mas Deus conhece a sua imundície. E o diabo escreveu lá na cartilha dele, meu pai que dizia isso não é bíblico não, mas meu pai tinha o costume de dizer assim, ó, quem deve a Deus, paga o diabo. Quando tu faz coisa errada contra Deus, quem vem cobrar é o diabo, porque tu peca contra os mandamentos de Deus, tu sai debaixo da cobertura espiritual do Todo-Poderoso, você está à mercê de Satanás. Você acha que você na prática do pecado, andando do lado do diabo, junto com ele vai te tratar com carinho, com respeito, ele vai procurar o momento certo para entorpecer você, para adoecer você, para quando você quiser viver, ele faz a doença se manifestar. Por isso, a Bíblia diz, aqueles que vivem no corpo e não comem desse pão. Por isso Jesus fala, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus está falando ali, não é literalmente, é figurado, isso aqui é alimento. O sangue de Cristo é alimento que gera vida. Quem não se alimenta disso está vazio. Quem está vazio está à mercê do diabo, e quem está à mercê do diabo está fadado a ser destruído, ou de maneira imediata, ou de maneira lá na frente futurística, quando pensar que está tudo numa boa, que vai tudo cair dentro do pote do esquecimento, aparece a enfermidade. Aparece, o camarada fumou 40 anos da vida dele. Eu fumo há 40 anos. Eu já vi pessoa falar isso. Eu fumo há mais de 40 anos, eu estou bem. Dá um belo dia, ele sente um pigarro. Aí vai no médico. Aí o doutor pega ele, examina e diz para ele, olha, igual a pessoa que era membro da igreja, da onde eu pastoreava, ela foi no médico, sentiu uma fraqueza, fumou 40 anos, desde garota ela fumava dos 15 anos. Aí disse, ai pastor, estou com a fraqueza nas minhas pernas, estou me sentindo meio fraca. Eu disse, mas vai no médico. Não, eu acho que é o resfriado. Então, começou a piorar, foi no médico, chegou no médico, o médico examinou, já deu encaminhamento para o INCA. Aí ela veio para mim, pastor, eu tenho com esse encaminhamento aqui, o que é isso aqui que eu nunca ouvi falar disso aqui, tal de INCA? Aí eu falei, irmã, ele escreveu assim para a senhora ir lá, melhor a senhora ir lá. Ah, mas pastor, eu quero saber o que é isso. Aí eu falei, irmã, isso aí é Instituto Nacional do Câncer, fica lá no centro do Rio de Janeiro. A senhora vai achar, passa pelo túnel, 3 Irmãos, se eu não me engano, e lá na frente a senhora vai achar, lá no centro, né? Você vai achar ele, um taxista, alguém leva a senhora até lá. Meu filho sabe onde é, foi lá. Quando chegou lá, fez os exames e o médico disse para ela, a senhora tem quantos anos? Ah, estou com 50 e tantos anos. Ele disse assim, a senhora fuma desde que idade? Desde os meus 15 anos. Ele falou, pois é, a senhora vai escolher, quer morrer no hospital ou quer morrer na sua casa? Aí ela olhou para o médico, como assim, doutor médico? A senhora está num estado que eu não sei nem como que a senhora está em pé. Está em fase terminal o seu câncer, não tem o que fazer. Todo o teu pulmão está tomado. Eu estou achando um absurdo a senhora estar falando comigo. A senhora ainda está firme? Estou me sentindo bem. Ele falou, então, a senhora escolhe, quer ficar aqui ou quer morrer em casa? Ela disse, eu quero ir para casa. E foi algo incrível que ela chegou lá, participou da ceia na igreja, e eu falei, então, irmã, vai para casa e deixa Deus operar. Ela ficou uma semana bem, no outro domingo ela já não veio mais para a igreja, entendeu? E na outra semana eu sepultei ela. Foi rápido, quando começou a sentir o mal já estava instalado. Assim o diabo faz com todos aqueles que vivem na impiedade, seja no vício, seja na prostituição, seja no roubo, seja no crime, seja no assassinato. Não podemos abandonar os princípios divinos, porque são eles que nos protegem. É esse princípio que nos dá a capacidade de ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, socialmente justa. Nós devemos viver nesse presente século, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Para isso ele deixou isso aqui. Aí ficam as pessoas hoje dizendo, não, isso é um livro retrógrado, foi escrito há 2000 anos atrás.
Há 2000 anos atrás foi escrito, há mais de 2000 anos. Se tu pegar do livro de Jó até Apocalipse, tem muito mais de 2000 anos de história aqui, muito mais. Então, se você pegar isso aqui, tudo que está escrito aqui é atual hoje, como foi escrito no dia, como no dia que foi escrito. Então, por que Paulo está falando para Tito que diz estas coisas e exorta e repreende também, com toda a autoridade, ninguém te despreze, porque Tito ainda era um rapaz jovem, e tinha muitas pessoas, não, eu sou ancião, ele podia ser jovem, mas tinha um conhecimento, ele tinha o talento de Deus nele, ele tinha a capacidade de ensinar, e Paulo está falando, ó, prega com autoridade, fala disso, porque tu está falando da verdade. A verdade, ela tem que ser assim, ela tem que ser batida como um martelo de Deus. A verdade, ela tem que entrar no coração do indivíduo. Tu acha que o camarada que está no homossexualismo, está lá, comendo na mão de Satanás, a pessoa que está no lesbianismo, na prática, está sentindo prazer, o camarada que está com a mão nos cofres do governo, roubando, enchendo o bolso da família dele de dinheiro, camarada que está usando crack, heroína, está entrando naquela onda de doideira, navega, viaja, vai lá, o negócio dele é viajar, é flutuar, é ir, depois ficar rindo, viu, cara, tive uma experiência assim, meu querido, eu passei por lá, eu já passei por isso, eu já vi pessoas do meu lado morrer de overdose, vi outros que estavam conversando como se ele estivesse conversando com a multidão de gente, estava lá, depois ele não sabia nem o que ele falou, nem o que aconteceu. Então o indivíduo está dentro desse contexto de vida e acha que está abafando. Você acha que a pessoa que está assim, ela vai querer ouvir a palavra de bom grado? O escravo é escravo, ele não tem domínio sobre a sua própria vontade. Se o diabo te escravizou no vício, seja qual ele for, seja sexual, seja vício químico, que aí fala de crack, fala de K9, fala de heroína, fala do alcoolismo, qualquer tipo de vício que foi colocado, que depende de química para entorpecer o corpo, ou bebida alcoólica, ou qualquer um outro tipo de vício, chás e etc., que tiram o homem do seu juízo normal, vícios de sexos, vícios de roubos, e toda a sorte que quebra os princípios morais de Deus, que é a iniquidade, é quebrar os princípios morais. É o indivíduo não ter regra, quer viver de qualquer maneira. A sociedade está desse jeito. Eu me envergonho com o nosso governo brasileiro. Eu sou pastor Américo Gomes, eu posso falar isso, eu estou vivendo isso. Eu tenho vergonha de homens que estão liberando para uma criança de 14 anos a operação de sexo. Quando uma criança de 14 anos vai definir o que ele quer? Ele tem que ter maturidade para escolher aquilo que eu quero. Eu conheço pessoas que são homossexuais, que colocaram seios, fizeram suas pernas ficar torneadas, suas nádegas grandes. Já peguei para pessoas assim, o camarada falar para mim assim, olha, se eu pudesse voltar atrás eu voltava, mas aonde eu estou não tem condição de eu voltar mais. E ele vive aquela vida de derrota, ele sorri para todo mundo, mas dentro dele ele sabe que ele destruiu a vida dele. Dentro dele ele sabe que ele acabou com a existência dele como ele queria, porque um dia ele se embriagou com o vício. E todo viciado, ele faz as coisas sem responsabilidade para com ele mesmo. Um dia quando ele cai em si, ele, o que é que eu estava fazendo com a minha vida? Quando dá tempo de se arrepender, volta-se atrás e a vida é restaurada pelo poder e pela autoridade desta palavra. Mas o que estão querendo fazer hoje com a sociedade é empurrar de goela abaixo, é aprisionar o indivíduo dentro de uma prisão a qual ele não pode sair. Por que não educar? Por que não dar princípios imutáveis que tornam o mundo mais saudável e melhor? Um mundo moralmente com a qualidade superior, que é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Eu estou pregando aqui, não estou pregando condenação de homossexual não, o camarada escolhe o que ele quer, mas os princípios da palavra de Deus são contra esse tipo de vício, de prática. O indivíduo, ele é aceito, ele é querido, ele é amado, entendeu? Tá, o meu irmão, eu tenho um irmão que pratica isso, tenho amigos que são pessoas assim, eu já fui cabeleireiro que cortaram meu cabelo, porque eu não tenho nada a ver com o que ele escolheu. Como pessoa, a pessoa educada, me respeita. Agora eu falo para eles, ó, o vício que tu tem vai te levar para o inferno.
Aí fala, ai, cala a boca, não gosto de ouvir isso não, respeito, cala a boca, mas eu falo. Porque tu tem que falar a verdade, tem que ser verdade, no tempo e fora do tempo. Então tem que pregar o evangelho, tem que pregar a palavra, porque senão o mundo vai virar uma Sodoma, uma Gomorra. E Sodoma e Gomorra é queimada com fogo e com enxofre. E os moradores de Sodoma e Gomorra foram pessoas que viviam entregue às paixões, entregue à iniquidade, pessoas que viviam mundanamente, que renegavam o bem, em detrimento das pessoas, eles satisfaziam a sua própria vontade, tanto que eles foram na casa de Ló para querer estrupar os anjos que ali estavam. Então, quando nós falamos de evangelho, nós falamos de uma educação, nós falamos de princípios morais perfeitos, nós falamos das pessoas ter qualidade de vida, nós não falamos de criar pessoas para condenar tudo e a todos, não. Agora, para que as pessoas aprendam, você já imaginou um professor, você paga uma fortuna de colégio para o seu filho, chega lá na frente, está lá o professor assim, ó, teu filho está sentado lá, você pode estar sentado do lado do teu filho, você vai cruzar o braço assim, o que esse cara está falando lá? Ele está assim, ó. Nem em língua de surdo ele sabe falar, ele está falando, mas não fala nada. Se ele não fala nada, não exerce influência nenhuma. A única coisa que muda, que provoca mudança, é o diálogo, é a comunicação. Isso vem por via oral, você tem que falar, a pessoa tem que ouvir, se não ouve, vai aprender pela língua dos sinais. Deus é tão bom que criou até isso, para que ninguém fique dizendo, não, eu não ouvi evangelho, vai ouvir. Hoje as igrejas têm aquele povo que faz aqueles sinais e entende, eu acho aquilo maravilhoso, porque o evangelho tem que ser pregado em todo o tempo, de todas as maneiras. Então não adianta você querer uma boa educação se a pessoa que está diante de você não fala. Então Deus autorizou os seus ministros para proclamar ao mundo. Então não pode ter um camarada no mundo, não pode. Eu sou mais do que Deus, eu quero calar a boca de Deus. Então se levante e cale. Tenta calar a boca da igreja, que a igreja, o cabeça é Cristo, e o cabeça de Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Se levante contra ele, que você vai ver o que ele vai fazer. Eu só quero te dar uma palhinha para você entender. Ou você ouve e escuta 2 vezes, ou então tu vai ouvir uma vez só, e só vai ouvir quando tu vê acontecer. E o que eu vou falar aqui já está acontecendo. Nações, países que se entregaram à prostituição, que legalizaram a quebra dos princípios morais imutáveis de Deus, dos padrões morais do Santo Todo-Poderoso de toda a terra, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus em Cristo Jesus. Hoje nós estamos vendo lugares se queimando, terremoto, destruição, e o Brasil está entrando nesse mesmo caminho. Os governantes estão se levantando, e cala a boca da igreja, e fecha a boca, que a Bíblia é atrasada, que o cara bota uma toga lá, acha que ele virou Deus. Respeita a toga, respeita a autoridade, é príncipe do povo, foi Deus que colocou ele lá, merece todo o respeito, toda a consideração. Mas você querer se levantar para calar a boca de Deus, meu filho, pode escrever e anotar, a resposta do divino vai vir. E quando vier, não adianta gritar, não adianta, que não tem mais jeito. Sodoma e Gomorra foi o exemplo para o mundo. O mundo antigo, o qual Deus sepultou, foi o exemplo para o mundo. Deus deu 2 exemplos na antiguidade. Um foi o mundo antediluviano, que o pecado se alastrou de um jeito que só destruindo. Deus sepultou aquela geração. Nem o mundo hoje não sabe nada de lá. Quando acha alguma coisa, não tem conhecimento, não tem profundidade, porque Deus sepultou. Deus não deixou nada para ninguém saber de nada. O que nós achamos aqui são pontos que se extrai a arqueologia de 3.000, 4.000 anos atrás, mas da época do dilúvio, antediluviano, não se acha nada. Deus sepultou aquela geração, sepultou, acabou.
não quis dar conhecimento de nada. O que nós conhecemos e sabemos está nos registros bíblicos. E o mundo hoje, depois de séculos, milênios de anos, Sodoma e Gomorra entra na mesma linha daquele povo lá de trás. Deus vai destruir com fogo, enxofre e sal. Está lá o testemunho. Existe o lugar, existe a história, existe a geografia, está lá. Hoje as nações estão se levantando contra a vontade de Deus e dando autorização para que a vida seja libertina. Tem países aí para fora que já aceitaram isso. Espera só mais um pouquinho que você vai ver se Deus é Deus ou não é Deus. Aí a Bíblia vai dizer aqui no livro de Tito, capítulo 2, versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Como nós vamos ser zeloso e de boas obras? O zelo e a boa obra entra por meio o que está lá no princípio. Tu viu a escada de valores? Ele está, a graça de Deus é o favor imerecido. Para que essa graça de Deus foi nos dada? Versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou, foi dada ao homem, favor imerecido. Para que? Versículo 12: educando-nos, para nos dar educação. Para quê? Para o homem se separar de toda a iniquidade e pecado. Para que se purificar? Para aguardar a manifestação do Deus que vai vir tomar posse da sua herança, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Como que um povo pode ser zeloso? Como que uma nação pode ter boas obras, se ela não tiver princípios imutáveis de educação? Deus deixou, está aqui. Isso aqui está aqui e é dado a todas as nações da terra. A nação que quiser comer desse trigo fino, desse maná escondido, que Deus tem para revelar àqueles que abrem essa palavra e praticam e andam nela, Deus vai te levar para um caminho mais excelente, para um caminho próspero. Deus vai te guiar, Deus vai te prosperar, Deus vai te proteger, Deus vai te robustecer, Deus vai te enriquecer, porque essa é a promessa. Ele não é homem, nem filho de homem para que minta. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, o Criador de toda a terra. Então, para que o homem tenha zelo, para que o homem ande em bom caminho, Deus deu essa mensagem. Quem anda nessa mensagem não anda roubando as pessoas o trabalho. Quem anda nessa mensagem não anda se dando a prostituição, não anda fazendo covardia com a família dos outros, não anda quebrando parâmetros para satisfazer o seu ego, os seus apetites desordenados de vício, de sexo, de podridão, de roubo, de ganância, de amante de dinheiro e da mentira. Não anda. Quem tem Deus, anda como Deus quer que o homem ande. Ele anda corretamente, ele trabalha dignamente, ele vive dignamente, e as bênçãos de Deus o seguirão. E às vezes você olha, quem é esse camarada? Quem é esse tal de José que foi comprado lá no pátio dos escravos e levado para a casa de Potifar, e agora ele é o mordomo mor da casa de Potifar? Quem é esse camarada que sai dali, debaixo de uma mentira, vai ser jogado na masmorra do Egito, na pior prisão do Egito, que ali estava o povo que trabalhava nas minas de cobre e outros metais preciosos, a maioria morria doente. Segundo os historiadores, José chegou lá, tinha uma doença terrível de disenteria e outra doença de pele, que ele tratou por causa do conhecimento que ele tinha, que ele trouxe da terra dele. José do Egito vai para lá, e quem é esse homem que está lá, que vai cair na graça do oficial da guarda do presídio? Quem é esse indivíduo? Ele é alguém que tem princípios, e mesmo debaixo de opressão ele não quebra, ele obedece ao Deus da sua salvação. Essa palavra. Quem é esse indivíduo que não tem expressão nenhuma, que não é ninguém, é um João ninguém, mas Deus o sustenta, Deus dá ele alimento, Deus dá proteção, Deus dá comida. Por quê?
ele está vivendo libertinamente? Não, ele tem princípios. Ainda que o diabo esteja dando em cima dele, espancando, batendo, escorraçando ele, Deus está com os olhos dele sobre a vida dele. Aí sai da prisão da masmorra do Egito e vai para a destra de Faraó, ser o vice-rei do Egito. Era isso que ele era. E não preparou lá, com tudo que ele tinha, com carisma, um golpe de Estado. Se ele é um sem vergonha, ele podia até pensar nisso, que homem nenhum tinha feito o que ele fez. Não, ele ficou do lado de Faraó, fiel. Quando é fiel mesmo, tem jeito. Os olhos de Deus estavam sobre aquele homem. Por que eu estou falando de José do Egito? Para mostrar para você que quando você tem valores dentro de você, nem o diabo batendo em você de pau de quilo, os valores saem. Era para aquele jovem ser revoltado, espernear. Tá vendo, Deus? Os meus irmãos me jogaram na cisterna, me deram uma coça, me venderam. Eu estou aqui ganhando coça de chicote aqui nessa praça, na frente de todo mundo. Esse homem abriu minha boca, olhou meus dentes igual olha cavalo, e me comprou e me levou para a casa dele. Era para ser um cara amargurado. Não, José, onde ele chegava, Deus era com ele. Aonde tu colocar a planta do teu pé, eu coloco o meu pé junto. Aonde tu botar a mão, eu boto, eu vou fazer prosperar. Aonde tu estiver, eu vou trazer prosperidade, mudança, vou trazer reboliço, porque Deus estava com aquele jovem. Então é isso que eu estou querendo falar para você. Quando você no meio de um mundo desse, não importa se você já foi, sua família já foi na macumba, na umbanda, na quimbanda, seja lá onde for, eu estou chamando para você ser do islamismo, ser do judaísmo, ser do cristianismo, ser protestante, ser crente. Eu estou chamando você para ser filho de Deus. No Evangelho de João, Jesus fala bem claro: eu sou o pão que desceu do céu. E o pão que desceu do céu é o pão que desceu para dar vida ao mundo. Que vida é essa? Essa palavra verdadeiramente é comida, verdadeiramente é bebida. Então, esse povo zeloso e de boas obras, ele tem um princípio que Deus deu para que ele pudesse andar nas boas obras. Quais são esses princípios? Estão aqui. Estão registrados nas páginas das Escrituras Sagradas. Vou tomar agora a palavra do meu ex-professor de seminário, Joel Santana. Que Deus deixou de valor inestimável, sem preço para o homem. O homem não consegue pagar, mas Deus deu para ele de graça. Está exarado, ou seja, escrito, registrado nas páginas da Bíblia Sagrada aqui. É isso aqui que torna o homem zeloso, é isso aqui que torna um homem exclusivo de Deus. Isso aqui te leva para caminho de perfeição, isso aqui te leva para caminho de santidade, isso aqui te leva para um caminho de justiça, isso aqui te leva para um caminho de você andar com aquele que é o Criador de todas as coisas. Ele vai se comprazer na sua vida, vai ter prazer na sua vida. Por quê? Porque você anda com Ele. Andar com Deus é andar nessa palavra. Ter uma vida de santificação é viver conforme essa palavra. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ama o teu Criador acima de tudo. E outro mandamento que é igual a esse, o próprio Cristo vai falar: faça isso, então se cumpriu toda a lei em ti. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se tu ama, tu não engana. Se tu ama, tu não adultera. Se tu ama, tu não se prostitui. Se tu ama verdadeiramente primeiro a sua vida, e o Deus da tua salvação é a pessoa que está perto de tu, você não engana, você não é falso, você não é mentiroso. Paulo vai dizer para Tito: dize estas coisas, e exorta e repreende, também com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. Vem para cá o camarada dizer, igual eu já vi uma vez um pastor falar, interessante. Nós já estamos encerrando, isso aqui é para nós encerrarmos. Interessante que eu vi um pastor falar isso aí uns 6 anos atrás, mais ou menos, e vi uma pessoa de toga falar. Vi um pastor uma vez na reunião de ministros falar assim: não, porque o indivíduo pensa o quê? Vai ali e faz um semináriozinho. Mas eu estava lá, né? Eu fiquei quieto, ainda bem que não me pediu para dar uma palavra, porque se pede eu ia falar: eu fiz um semináriozinho. Né? Que tem gente
Eu não vou falar aqui o nome de denominação, mas vou dar uma palhinha. Tem gente que acha que ele fez o seminário do Norte, seminário do Sul, e o camarada que fez o seminário ali é um João Ninguém, mas ele não. Eu fiz, ó meu filho, título não diz nada. Seminário é só o princípio de uma grande caminhada que você tem. Você estudou muito lá no Sul, no Norte, no Oeste, no Leste, mas tu é um zero à esquerda. Só quem te conhece sabe quem tu é. Aí falou, não, esses camaradas estudam aí bota uma bíbliazinha debaixo do braço, vem pra cá querer gritar. Por quê? Tinha pessoas falando de coisas que o camarada estava fazendo errado, e ele torcendo as escrituras, puxando a sardinha para o lado dele, eu lá sentado falando, Senhor, me poupa, porque se me pedir a palavra, vai ouvir, porque eu não me vendo, não adianta. Aí vi agora, há pouco tempo, na televisão, um camarada togado dizendo que não, o camarada vai na internet, lê 2 livrinhos, aí coloca lá um aparelho de filmagem e começa a falar, meu querido, o camarada pode ter lido até 2 ou 3 livros, mas se ele estiver falando as coisas certas, corretas e verdadeiras, não interessa quantos anos você estudou de faculdade, ou se ele fez a faculdade menos, com menos reconhecimento do que a tu, o que importa é que ele está falando a verdade. A corrupção está instalada na nossa nação, e tem que haver alguma coisa, e nós estamos clamando a Deus que nos envie um libertador, e eu creio que ele vai enviar a seu tempo, mas não tem ninguém aqui se levantando contra a autoridade de ninguém. Quando a verdade não puder ser falada, quando a verdade não puder ser vivida, quando a verdade não for mais aceita, então nós estamos entregues nas mãos dos iníquos, nas mãos dos mentirosos e nas mãos do diabo. Então, para nós encerrarmos, Deus requer do seu povo um caminhar santo, porque Ele nos deu a sua graça para nos educar, para nos preparar, porque Ele vai vir buscar a sua herança. Para encerrar, quando Cristo morre na cruz, Ele compra tudo de volta para Ele, tudo é dele. Então, aqueles que forem aprovados vão receber a vida eterna, e os que forem reprovados vão ser feitos filho do diabo, ele vai lançar no inferno mesmo. Então, cuidado com aquilo que você está crendo, com aquilo que você está vivendo, que o aparente bem-estar não define o teu futuro pós-morte. Sua vida pode ser boa hoje, mas pós-morte você pode ter uma grande surpresa. Então, viva uma vida com qualidade, com dignidade, com respeito, e seja verdadeiro adorador, para que você tenha direito à árvore da vida. O mais, que o Espírito Santo te abençoe, que Deus fale melhor em seu coração. A paz de Cristo. Até a próxima semana, onde nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical, novamente, a partir das 9 horas da manhã até as 10h40, e o culto é a partir das 19 horas até as 20h40. Deus te abençoe. Participe com a gente do nosso Ministério de Missões, onde estamos ajudando igrejas na África, e ore por nós que precisamos de vossa oração. A verdade tem que ser pregada no tempo e fora do tempo, que ninguém te repreenda. Diga essas coisas com autoridade, exorta no nome poderoso de Jesus e repreenda, para que o homem volte à sensatez e ande em caminho de vida. A paz de Cristo, um beijo no seu coração, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Boa noite.